Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, e hoje nós temos o nosso convidado, o deputado Caíto Quintana, que está no seu 7º mandato como deputado estadual, totalizando 28 anos, e também passou por 2 vezes como chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Estamos falando, claro, sempre nele, o deputado Caíto Quintana. Deputado, sinta-se à vontade no nosso programa, e eu já pergunto para o senhor, o governo do Estado do Paraná, nesses últimos 8 anos, chefiado pelo governo Roberto Requião, tem investido maciçamente no governo, no Sudoeste do Paraná. Qual que é a sua avaliação, qual a obra de mais destaque de investimento público na nossa região? Madruga, primeiro eu quero cumprimentar você, o Adir, agradecer a oportunidade de poder estar presente nesse programa Dentro do Fato e parabenizar a televisão. O Sudoeste precisa de veículos que possam levar a sua mensagem, a sua imagem, as coisas que aqui acontecem para o Sudoeste como um todo e para o nosso Paraná. Eu desejo um futuro brilhante a essa televisão, que nós possamos cada vez mais chegar mais longe mostrando o nosso Sudoeste. Madruga, eu sempre digo uma coisa, o Paraná ele começou, talvez até pela nossa formação, o Paraná, você media ele até o Rio Piquiri há pouco tempo. Depois veio o Oeste, meio se organizou, mas a barranca do Rio Iguaçu nos deixou muito atrás durante muitos e muitos anos. Nós fomos uma região no Paraná que teve, por último, energia elétrica, nós somos a região que, por último, teve telefonia, nós somos a região, por último, que teve asfaltamento de nossas rodovias, as escolas com muita precariedade, o ensino superior absolutamente distante e tantas outras necessidades que o Sudoeste teve. Mas o Sudoeste sempre contribuiu muito, principalmente no setor primário, no setor agrícola do estado do Paraná. E a nossa população é ordeira, trabalhadora, organizada, tem uma formação espetacular no Paraná, que é a formação associativa de vida em comunidade, é organizada. E isso fez com que o Sudoeste passasse a ser enxergado pelo estado do Paraná. Eu acho que a nossa representação política do Sudoeste é boa, é uma representação inteligente. Pelo número de eleitores que nós temos uma quantidade muito maior do que outras regiões de deputados estaduais. Faz a diferença. Cada um coloca um tijolo. Não há quem esteja no mandato que não tenha contribuído com alguma coisa. Então, e o Requião tem uma admiração pelo Sudoeste. E o investimento, como você diz, do governo do estado no Sudoeste do Paraná é uma coisa considerável. Só em Francisco Beltrão, nesse mandato do governador Requião, nós passamos de 100 milhões de reais de aplicação. 100 milhões de reais nesses 7 anos nesses 7 anos de governo Requião. E foram muitas obras, e obras que a prefeitura, embora seja uma das de maior arrecadação da região Sudoeste, não tem fôlego para, com arrecadação própria, aplicar. Então, são obras que precisam de parceria com o governo do estado e, graças a Deus, elas estão acontecendo tanto aqui quanto nos demais municípios da região, cada um dentro da sua proporção, da sua necessidade básica. O Requião trabalha com programas, não é um tiroteio de verba para uma coisa no município, para outra coisa no outro município, é mais ou menos dentro de programas e todos estão, independente do partido, que seja o prefeito, todos estão sendo contemplados. Deputado, deixa eu só lhe perguntar uma situação. O Sudoeste do Paraná precisa de muita coisa, embora, como o senhor mesmo disse, já teve uma representação e tem uma representação política bastante grande, mas nós não temos um número, uma população expressiva, um número de eleitores expressivos. Muitas vezes a gente vê que algumas outras regiões acabam sendo beneficiadas exatamente por esse critério, ter uma população, um eleitorado maior. Isso pode ter sido um dos fatores que prejudicou ou tardou esse desenvolvimento da nossa região? Creio que sim, porque a gente não pode perder a visão de que o mandatário, o governante, ele, embora seja um administrador, ele foi eleito para o executivo, que é quem executa, na verdade, né, o poder que faz, ele mede sempre, claro que sim, mede a densidade do investimento.
E o Sudoeste é uma região... Por que nós temos dificuldade de indicar um candidato a governador, um candidato a senador, mesmo candidato a vice, normalmente são escolhidos de colégios eleitorais maiores que o nosso. Mesmo nós tendo uma representação política, um número de deputados estaduais ou federais maiores... E cá para nós, de qualidade, a representação do Sudoeste orgulha o Sudoeste pelo que ela representa junto ao Estado do Paraná. Representativa, como eu disse, eu tenho busca de voto, divergências com diversos outros deputados de outros partidos. A gente briga pelo voto, mas eu tenho que reconhecer que todos procuram ser leais com a região e se trabalhar pela região, ser situação ou ser oposição, mas trabalhar. Agora, nenhum de nós tem a cobertura nas costas de dizer o seguinte: nós vamos colocar um candidato a governador, ou vice-governador, ou senador, porque ele traz uma região densamente forte eleitoralmente. Isso ainda nos prejudica um pouco, mas eu acho que a gente está vencendo essas barreiras. Nós tivemos, deputado, um líder forte no Sudoeste do Paraná, no governo federal, que foi o Scalco. Tanto ele, tem Denis, o próprio deputado Nelson Meur também tem uma representatividade muito grande no Sudoeste. Mas nós iremos produzir, o Sudoeste vai produzir um líder tão representativo, tão forte a nível nacional como Scalco? A liderança ela se afirma por uma série de contingências, às vezes alheias à região ou até à pessoa. É fato, o Scalco, o doutor Scalco, foi uma pessoa que ele teve frente a momentos políticos importantes da vida nacional. Por exemplo, a formação do PSDB. Ele compôs, no primeiro instante, junto com o Richa, à época e tal, o PSDB nacional. Junto com quem? Junto com Fernando Henrique, Franco Montoro e tantos outros políticos de âmbito nacional. Com a vitória do Fernando Henrique no plano federal, ele fazia parte desse grupo formador desse novo. Exatamente. Então, ele foi aproveitado, se saiu bem, é um homem que até hoje é profundamente equilibrado politicamente, é uma pessoa que qualquer político gostaria de ter como orientador, com quem conversar. Mas o Sudoeste tem grandes líderes, nós já tivemos aqui diversos ministros, nós já tivemos secretários aqui da nossa região. O próprio Alcini foi ministro. O próprio Alcini foi ministro, o Borda Silveira foi ministro, né? Nós tivemos no Estado, o Denis foi ministro. Foi, né? De transporte. De transporte. Então você veja, para uma região pequena como a nossa, se tu for somar o número de cargos federais e o número de ações, de cargos desenvolvidos dentro do Estado do Paraná, em secretarias importantes do Estado, o Sudoeste sempre esteve presente nos governos e vai estar presente, pode ter certeza, pela qualidade dos políticos que nós temos. Agora, isso que o senhor coloca, só para finalizar esse primeiro bloco, Madruga, a gente já ouviu de outros políticos, outros deputados, senadores e mesmo ministros que já passaram por esse programa, o pessoal comenta muito que na região sudoeste do Paraná o eleitor é diferente, é aquele que entende política, ele discute política, ele conhece política, não é aquele voto, no jargão popular, como os outros, aquele voto barato, é aquele voto que você tem que convencer e tem que mostrar o porquê, porque o eleitor entende tanto de política, às vezes, igual àquela pessoa que vem aqui pedir o voto. Eu tenho falado muitas vezes, a pessoa que vem aqui com um discurso sobre agricultura, sobre o colono, sobre a vida do não sei o quê, sobre o sol que queima a testa, ele está enganado. Essa não é a discussão para o Sudoeste. O político do Sudoeste acompanha bolsa de valores, sabe preço, sabe qualificação de produtos, sabe o que utilizar na terra. Quer dizer, e se for na área do comércio, da indústria, do profissional liberal, qualquer área, não adianta o discurso fácil. Você tem que discutir, o que eu te disse, é o espírito associativo do Sudoeste, que é diferente do resto do Paraná. As comunidades são organizadas lá no interior, lá no distrito, lá onde ela mora, na associação da igreja, do clube de futebol, de entidades de clubes de mães, e sempre acontecem palestras e tal, que o nosso pessoal tem esse espírito que evolui na discussão com mais profundidade. Na verdade, o eleitorado do Sudoeste do Paraná tem formação política, tem, isso, né? Tem. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.